Um homem inocente está preso na penitenciária Nelson Hungria, ou tio Nelsinho, como eu chamo aqui carinhosamente, né? Só que ele está lá preso há 8 anos e meio. A notícia tão esperada vai ser comunicada agora pelo seu advogado. Ele explica que o processo foi revisado a pedido da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e aponta algumas falhas que contribuíram para a condenação de Wagner. Eu acredito que o erro inicial foi fundamentar uma sentença criminal com base em um único depoimento de um menor que na época prestou vários depoimentos, todos contraditórios. Hoje esse menor, ele confessou todo o modus operandi, os motivos que levaram a acontecer o crime, o que aconteceu antes e depois, com a clareza de detalhes que vem diretamente provar e comprovar as alegações do Wagner, que nunca se alteraram nesses 8 anos. A versão do Wagner agora foi confirmada pelo assassino. A gente tinha uma notícia muito bacana para ele. Qual que é essa notícia? É que o Ministério Público opinou favoravelmente pela sua absolvição. Então, a partir de agora, a gente já tem o promotor, a promotoria, a procuradoria do Estado e a sua defesa alegando os mesmos fatos. E a gente acredita que o Tribunal de Justiça vai reconhecer a sua inocência e que você vai ser colocado em liberdade o mais rápido possível. Um homem de 41 anos, condenado por assassinato, pode ter parado atrás das grades por denúncia de alguns homens e um adolescente, que talvez quisessem se vingar dele. Hoje foi um dia de expectativa na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Um vigia preso por engano ficou 8 anos atrás das grades. Mesmo com a prisão do verdadeiro criminoso, ele ficou 4 anos na penitenciária. Pois é, André, eu estou aqui com o advogado Dino Miraglia Filho, que foi o responsável por toda essa ação, e ele pode dar outros detalhes, inclusive se haverá pedido de indenização. Boa noite, Dino. Boa noite. Inicialmente, é uma grande felicidade para um operador de direito ver a justiça ser feita na sua plenitude. Vai ser proposta uma ação de indenização para que ele receba a justa reparação pelo dano sofrido, 8 anos e 3 meses encarcerado de maneira equivocada. Eu acho que devem ser ressarcidos por quem encarcerou, e essa pessoa é o Estado e será acionado o Estado. E aqui está o alvará de soltura, né? Esse alvará de soltura, na realidade, é a chave mestra de todo o processo. Foi o que a gente tentou desde o início, e hoje a gente está a caminho de Congonhas para levá-lo de volta para casa, para colocar um fim nessa primeira etapa, que era a parte da soltura. A liberdade é o bem mais sagrado do indivíduo, e a gente achava que não devia se discutir indenização no mesmo processo onde a gente pedia a liberdade. Ok, muito obrigado pela participação. E ainda nesta edição você verá toda a movimentação até o alvará de soltura do Wagner. André. Obrigado, Josino. Uma decisão unânime, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu o segurança Wagner Lúcio da Silva do crime de latrocínio. Apesar de inocente, ele passou 8 anos na cadeia. O Tribunal de Justiça mandou soltar hoje um homem que passou 8 anos preso por um crime que não cometeu. A condenação injusta mudou a história de Wagner Lúcio da Silva, que agora vai tentar, junto com a família, recomeçar a vida. O ex-segurança recebeu uma sentença de 23 anos de cadeia, mas os advogados dele encontraram falhas no processo e pediram o cancelamento da pena. Hoje, o Tribunal de Justiça reconheceu que o depoimento da testemunha de acusação foi falso. Os desembargadores determinaram por unanimidade a libertação imediata de Wagner da Silva. Esse menor estava sendo pressionado pelos verdadeiros assassinos a contar essa história como forma dos demais saírem livres. As provas eram fracas, junto a essas provas fracas foram geradas novas provas, inclusive com depoimento do verdadeiro assassino, que confessou não só o crime, como tinha acontecido, tudo mais, que foi corroborado pelas demais testemunhas. Do Tribunal de Justiça, o advogado seguiu para o Departamento de Investigações. Para libertar Wagner, ainda era preciso mais uma certeza de que o ex-segurança não havia cometido nenhum crime.
O advogado de Wagner Lúcio da Silva chegou à penitenciária Nelson Hungria no início da tarde. Após 1 hora, o ex-segurança apareceu. Ainda no portão, o primeiro abraço foi no pai. O principal erro no processo de conhecimento foi a não aplicação do princípio indúbio pro réu. Ele não podia ter sido condenado com as provas que existem nos autos. Um inocente que passou 8 anos preso deixou a prisão agora há pouco em Contagem, Minas Gerais. Wagner Lúcio da Silva foi condenado a 23 anos pelo assassinato de um taxista. Hoje, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça reconheceram que o depoimento de uma testemunha de acusação era falso. Wagner disse que vai pedir indenização. Boa noite. O homem que passou mais de 8 anos preso, condenado por um crime que não cometeu, foi inocentado hoje. Foi solto o homem que passou 8 anos na cadeia injustamente. A libertação de Wagner Lúcio da Silva foi decidida por unanimidade pelo 2º grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça de Minas. O pai do ex-segurança passou a tarde na porta da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana da capital. Super pai, super amigo. É assim que seu Benedito Eugênio da Silva, de 60 anos, se preparou para recepcionar o filho. Ele aguardava ansioso o retorno de Wagner à liberdade. Acreditando mais em Deus e na justiça, que existe justiça aqui na terra. Existe no céu e aqui na terra também. O ex-segurança Wagner Lúcio da Silva, de 41 anos, foi preso em 1997, acusado de latrocínio, matar para roubar. Ele foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de um taxista. A condenação foi baseada no depoimento de outro réu, Wellington Azevedo de Paulo, que teria apontado Wagner como o autor do crime. O mesmo Wellington voltou a prestar depoimento durante a revisão do processo e denunciou como autores outros 2 homens. Wagner, que é pai de 2 filhos, já cumpriu mais de 1/3 da pena. 8 anos de cadeia. Preso e condenado por um crime que a gente nem conhece. Estou esperando, com fé em Deus, de hoje eu conseguir minha liberdade. Ele foi absolvido por unanimidade pelo 2º grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça de Minas. O advogado dele, Diro Miralha Filho, que trabalhou voluntariamente, chegou à penitenciária Nelson Hungria no fim da tarde. Nas mãos, o documento que garante a liberdade do ex-segurança. A volta para casa de um homem condenado a 23 anos por um crime que não cometeu. A palavra do menor valeu mais do que a palavra dos 10 testemunhas que demonstrava que ele não estava na cena do crime, que ele estava trabalhando no momento do crime. No ano passado, a investigação dos advogados de defesa levou aos verdadeiros culpados e o mesmo jovem resolveu dizer a verdade. Depois de passar 8 anos preso por um crime que não cometeu, um homem foi libertado ontem em Belo Horizonte. Valorizaram uma prova fraca, uma prova frágil, que não poderia jamais ter servido como sustentáculo para uma condenação. O senhor atendeu um apelo da família, eu não sei bem direito como é que o senhor chegou no Eu atendi o apelo do Dr. Nilmar Miranda, que recebeu uma fita de um outro presidiário que afirmava que Wagner era inocente. Ah, quer dizer, foi feita uma investigação? Não. Esse preso prestou um depoimento gravado por um defensor público que passou essa fita para os pais do Wagner, que foram a Brasília procurar o Dr. Nilmar Miranda. O Dr. Nilmar Miranda me encaminhou essa fita. Quanto tempo faz isso, doutor Dino? Quase 3 anos. Agradecer você, Dino, tá? Eu agradeço o carinho. Parabéns pelo trabalho. Quisera Deus que a gente tivesse mais profissionais, né, com esse senso de humanidade e justiça que você tem. Muito tá? obrigado. Eu vou dar uma saidinha. Todos os fatores indicam que foi vingança e que o próprio menor que o delatou estaria também sofrendo ameaças dos verdadeiros autores. Agora, doutor Dino Miralha Filho, por que e como o senhor pegou o caso do Vaguinho? Na realidade, eu fui procurado pelo Dr. Nilmar Miranda, na época secretário de Direitos Humanos, que me passou uma fita pedindo para eu tomar conta, porque era um caso muito triste e que ele acreditava demais na inocência do rapaz. Eu vou convidar aqui o advogado dele. Pode entrar com o advogado dele, o doutor Dino. Pode entrar, doutor Dino, por gentileza. Tá bom, doutor? Prazer conhecê-lo.
Pode sim. Bom, doutor Dino, ele saiu livre ou ele vai ter que responder alguma coisa aqui fora? Completamente livre, absolvido por 8-0 pelo grupo de câmaras do 2º Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quantos anos o senhor trabalhou nesse caso, doutor? Eu assumi o caso há 2 anos e meio, a pedido do doutor Nimário Miranda, que acreditou na inocência dele. Eu assumi o caso e começamos a fazer um trabalho, inclusive, de investigação, e culminou com a presença do verdadeiro assassino na frente do juiz, confessando os autores, os parceiros e excluindo por completo a participação de Wagner. Agora, quem veio com você aqui hoje, Wagner? Acho que vale a pena falar. Veio meu advogado. Te ajudou muito? Não, nem se fala. Como ele chama? Dino Miragli. Te ajudou a te tirar da cadeia e te ajudou a mostrar a injustiça que tinham feito com você? Me ajudou a tirar da cadeia e continua me ajudando, porque eu não estou trabalhando, não estou tendo renda nenhuma e ele está me ajudando.